eu vou estar gravando vocês também, as perguntas de vocês. Tá bom? Então, bom dia aí para quem está chegando agora e vamos começar, tá? Deixa eu abrir aqui o livro de vocês, rapidinho, se o plural me ajudar, para a gente poder continuar de onde a gente parou semana passada, beleza? A gente parou onde semana passada? Vocês se lembram? Me ajuda aí a lembrar. Só porque eu acho que hoje a matéria é muito legal, vocês vão gostar dela. Se eu não me engano, foi a Grécia. Foi Grécia, né? É verdade. A gente estava vendo Grécia, a gente viu aquele documentário, né? Beleza. Vocês gostaram do documentário de semana passada? Sim, é interessante. Foi interessante. Conseguiram entender tudo direitinho? Sim. Consegui. Legal. Aquele documentário ele falava bastante sobre os filósofos pré-socráticos, né? A gente vai ver aqui, conforme a gente for estudando. Isso, antes de Sócrates, exatamente. Que existem dois grandes grupos de filósofos. Existem várias divisões que a gente pode fazer na filosofia grega, né? Socráticos e não socráticos, sofistas, naturalistas e assim, vários tipos, né? Mas uma das divisões mais tradicionais que a gente pode fazer é o que a gente chama de socrático e não socrático, ou pré-socráticos, né? Perdão. Quem são os pré-socráticos? São os filósofos que vieram para a Grécia, né, que apareceram na Grécia antes de Sócrates, tá? Normalmente eles são filósofos da natureza, que a gente chama. Gabriele Meirinho, deixa eu ver aqui se eu recebi o teu trabalho. Gabriele, você mandou por qual e-mail, Gabriele? Só para eu poder ver aqui. Faz o seguinte, Gabriele, até mais fácil. Me manda uma mensagem no WhatsApp, porque aí eu consigo ver para você depois que acabar a aula rapidinho. Pode ser? Vocês têm o meu número lá, eu tô lá no grupo da turma agora. Só me achar lá. Tô lá bonitão na minha foto de casamento, eu acho. Acho que é essa foto, não sei. Bom, espera só o plural abrir aqui, porque ele é lento que dói. Já tá nos gregos aqui? Já tá nos gregos aqui. Pessoal que tá me mandando trabalho, eu recebi alguns já, tá? Não recebi todos ainda, mas eu vou pedir para vocês se atentarem a uma coisa. Lá nas especificações do trabalho de recuperação, eu coloquei que eu preciso receber esse trabalho em PDF, tá? Eu vou lançar hoje. Ontem eu tentei lançar, mas o plural não me deixou. O plural estava todo bugado. Mas hoje eu vou lançar para vocês como matéria, não é matéria, né, mas como matéria, um tutorialzinho de como salvar arquivo em PDF, que talvez vocês não saibam. Mas é importante mandar, não só para mim, tá, gente? Isso é uma coisa interessante para vocês aí para a vida. É importante quando vocês vão mandar um trabalho por e-mail para alguém, qualquer professor, salva em PDF, tá? Por quê? Porque o arquivo PDF ele não permite mudança. Eu não consigo mexer no texto de vocês. Para quem está fazendo trabalho para recuperação. Ele não permite que ninguém mexa no texto de vocês. Então, assim, é uma segurança para vocês, que vocês garantem que o professor não vai mexer no que vocês escreveram, tá? Ele vai ter ali o texto íntegrozinho, bonitinho. E também é uma segurança porque, às vezes, vocês mandam um arquivo que ele está muito pesado, ou que tem alguma configuração ali no texto, tem imagem, alguma coisa. E aí, quando você manda por e-mail, o e-mail compacta ele. E aí ele tira as configurações que estavam. Então a foto vai para o lugar errado, pode ir para o lugar errado, pode acontecer alguma coisa assim. Então vocês salvam em PDF, que aí não dá para. Isso não acontece. E aí fica mais seguro para todo mundo. Para vocês que mandam, para quem recebe, é sempre melhor mandar em PDF, tá? Eu vou lançar, logo depois que terminar essa aula, eu vou lançar para vocês um tutorialzinho ensinando como salvar em PDF através do Word. E caso não tenha o Word, como converter para PDF usando um site, tá? Que chama I Love PDF. Vocês vão se amarrar nele, é bonitinho. Bom, estou chegando aqui no começo na matéria do livro de Grécia de vocês, para a gente poder começar a falar sobre os gregos, tá? A gente teve a introduçãozinha sobre como é que era a cultura grega semana passada, um pouquinho lá dos filósofos e tal, e hoje a gente vai chegar, vai começar a estudar a Grécia de verdade, né? Mais a fundo, tá bom? Calma, Creta. Aqui, Grécia e Roma, tá? Bom, primeira coisa, antes da gente começar a falar aqui, antes de eu começar a explicar a Grécia, vocês já viram falar da Grécia alguma vez, além daquele documentário? Vocês assistiram alguma coisa que tem a ver com a Grécia? Jogaram alguma coisa que tem a ver com a Grécia? Algum de vocês? Grécia. Muito? Grécia é super importante, né?
que você já viu? O que você já viu aí, falar da Grécia? O que você já viu, já jogou, já... O que aconteceu? Eu já joguei Assassin's Creed Odyssey, que Olha passa na só, Grécia. legal pra caramba. Também eu vejo muito documentário no Discovery e no History. Sobre a Grécia. E dá para ver muitas invenções que eles fizeram que são muito que contribuíram muito para hoje em dia. Tipo a escrita, eles criaram o papel, a leitura. É isso aí. Eles não criaram a escrita, né? A escrita a gente viu que a primeira civilização que desenvolveu não foi a Grécia, né? Foram os fenícios. Mas o alfabeto fenício ele vai ser utilizado pelos gregos. Ele vai chegar em Roma através dos gregos. E aí Roma vai desenvolver o alfabeto latino, ele que é o alfabeto que a gente usa até hoje, por exemplo. Tá? Oi, alguém mais ia falar alguma coisa aí? Eu, Guilherme. Fala, Gui. Já jogou um jogo chamado The Last of Us? Se eu já joguei, não joguei. Ó, esse jogo The Last of Us é meu jogo preferido. Ele tem uma parte lá que ele pega um interfato de... Ih, rapaz, eu não tô conseguindo ouvir nada. Tua voz tá cortando toda. Oi? Tua voz tá cortando toda. Tenta falar mais perto do microfone, que eu não entendi nada que tu falou. Deixa eu botar o fone. Isso, bota o fone. Aí talvez ajude. Melhorou? Melhorou pra caramba. Uma garrafa de vodka aí pra ficar com saudade dela. Então, eu jogo muito The Last of Us porque é o meu jogo preferido e lá tem uma parte que eles pegam um artefato que é sobre a Grécia. Aí, Olha só que legal. Sim, fala que esse foi o povo da Grécia, não sei o quê. Pô, maneiro. Sabia que o The Last of Us tinha ligação com os gregos, não é? Legal. Cara, tem um monte de coisa no que a gente chama de cultura pop, né? Que é filme, jogo, desenho. Não, não tem muita ligação assim, não. Tem só essa parte mesmo. Não, mas já é alguma coisa, pô. É uma coisa. É alguma coisa. Existe um monte de lugar onde a gente consegue pegar referência da Grécia, tá? Pra gente poder... Eu sempre gosto, né? Quando a gente tá trabalhando, se é possível, eu gosto que vocês assistam alguma coisa, que vocês tentem entrar ali dentro daquele mundo que a gente está vivendo, que a gente está estudando, porque fica mais fácil de entender aquela sociedade. O meu primeiro contato com a Grécia, por exemplo, foi com o Cavaleiro do Zodíaco. Não sei se vocês já viram. Sim. Cavaleiros do Zodíaco, né? Que fala lá dos Cavaleiros de Atena, que não tem nada a ver com a Grécia, na verdade, né? Aquela Atena ali não tem nada a ver com a Atena de verdade e tudo mais. Mas isso serve para a gente poder criar interesse, né? Criar interesse em estudar aquilo que a gente está, de fato, estudando. E aí eu tive contato com a Grécia muito ali, com os templos gregos, com a coisa, quando eu tinha lá meus 7, 8 anos, com o Cavaleiro do Zodíaco. Oi, Carlos, bom dia. Tá? Então, talvez eu passe para vocês hoje alguma coisa, talvez um filme, talvez não passar aqui na aula, mas passar junto com as atividades, um filme, um desenho, alguma coisa para vocês assistirem sobre a Grécia, para ajudar também vocês a incorporarem aí o gosto, tá? Bom, mas falando sobre a Grécia, o que foi a Grécia, né? O que é a Grécia? A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: a gente fala em Grécia nessa época aqui, lá no passado, mas é em Grécia entre aspas, tá? A gente pode colocar aqui aspas, por quê? Porque não existe uma Grécia no passado, não existe um reino da Grécia, por exemplo. A Grécia, ela é uma região da antiguidade, pode dizer que é uma região, tá? De ilhas ali no mar Mediterrâneo, tá? Deixa eu até tentar abrir aqui o mapa da Grécia para a gente conseguir ver bonitinho como é que ela funciona. E essas ilhas, cada uma delas tem o seu próprio governo, tem o seu próprio povo e tal. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre a Grécia é que quando a gente fala de Grécia, a gente não pode pensar num lugar completamente unificado, um negócio completamente, um bloco assim, monolítico, uma coisa só, porque não é. Se a gente pensar assim, a gente vai estar fugindo, vai estar pensando um pouco diferente. Oi, Carlos, fala para mim. Não, o Carlos não quer falar comigo. Ele mandou um professor Victor ali, mas que era só por causa do bom dia. Tudo bem. Só chegou aqui agora. Bom, aqui, ó. Aqui a gente tem um mapa da Grécia, por exemplo,
mais ou menos como é que ela é, tá? Como é que ela era naquela época, como é que ela é hoje. Se a gente parar para ver, olha só que legal. Ela é composta de uma parte aqui que é continental, né? Que é onde vai estar ali, Atenas vai estar na pontinha dela. A gente tem Patras aqui, Peloponeso, né? Cidade de Larissa, Salônica. Isso tudo está aqui perto, né? Tá perto não, isso aqui tudo está ligado ao continente. Oi? Oi? Tem muitas ilhas. Eu tenho o quê? Tem muitas ilhas ali, tem os pontinhos amarelos. Isso aí, tem muitas ilhas. Cada uma dessas ilhas aqui também faz parte da Grécia, tá? Olha só, aqui é a ilha de Creta, que é famosa na história da Grécia. Rhodes, Chio, Lesbos também é famosa. Tarsus, deixa eu ver qual outra aqui. Cefalônia, tá? Todas essas ilhas aqui, elas compõem a Grécia, tá? Inclusive essas ilhazinhas menores aqui que não estão com nome aqui, porque talvez não tenham desenvolvido ali uma cidade-estado, a gente vai ver o que é uma cidade-estado daqui a pouquinho, mas tudo isso aqui compõe o mundo grego, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que saber sobre a Grécia, que é importante para entender como é que ela vai se desenvolver, como é que ela vai funcionar, entender a mitologia da Grécia, é o seguinte: o mundo grego, ele é um mundo essencialmente marítimo, tá? Muito mais do que um mundo terrestre, muito mais do que um mundo de conquistas terrestres ou de expansão terrestre, é um mundo que vai se desenvolver no mar, tá? Os gregos, em geral, eles são grandes navegadores. Alguém aí falou que jogou Assassin's Creed Odyssey, né? Lá você vê aquelas embarcações gregas que são fenomenais, tá? A gente chegou a ver no documentário de semana passada que os gregos eles vão desenvolver aquela embarcação que você consegue colocar até 300 homens ao mesmo tempo para remar. Isso fazia uma diferença danada, porque na época a gente não tem motor elétrico, nem motor a vapor, nem nada. Então, as embarcações elas ficavam dependentes do vento. Então, se não tinha corrente de vento, você não conseguia andar com o barco. Quando os gregos inventam embarcações que permitem tantas pessoas remarem ao mesmo tempo, isso quer dizer que eles vão ter uma velocidade na embarcação contra o vento, né, ou sem precisar de vento, que vai fazer uma diferença absurda, por exemplo, em guerra. Qualquer outro povo que tentasse entrar em guerra marítima com os gregos ia ter uma dificuldade tremenda para conseguir fazer alguma coisa, por causa do domínio naval que os gregos vão desenvolver muito cedo, tá? E muito cedo mesmo, a gente está falando aqui de 1000 anos antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo, a gente já tem desenvolvimento na Grécia, tá? Bom, então isso aqui é importante para a gente saber, tá? A Grécia, ela é um mundo essencialmente marítimo. Por que é importante a gente saber disso? Porque a gente vai estudar daqui a pouquinho a mitologia dos gregos e a gente vai reparar o seguinte: quais são os principais deuses dos gregos? Tá? Quais são eles? Vocês sabem? Alguém chuta aí? Afrodite. Deus. Atena, tem Poseidon. Os três principais deuses gregos, Calma, deixa eu falar. Os três principais deuses gregos são Zeus, Hades e Poseidon, tá? São os deuses principais da Grécia. Esses deuses, eles são adorados na Grécia inteira. Os outros deuses, eles vão ser adorados também na Grécia inteira, mas eles vão ter uma adoração... Lembra quando a gente falou agora há pouco dos povos lá, nas últimas aulas, que a gente estava falando, que cada cidade tinha um Baal, né? Tinha um deus principal que eles adoravam? Então, na Grécia, esses três deuses vão ser adorados igualmente na Grécia toda, e cada cidade vai ter um deus próprio de maior devoção. Por exemplo, em Atenas vai ser Atena. Cadê? Aqui não está colocado, mas em Esparta vai ser Hércules, em Tarsus vai ser Tarso, e assim vai para cada cidade. Porém, esses três deuses, eles são os deuses principais da Grécia, e a gente vai ver que isso vai fazer uma diferença na maneira como o povo se porta. Só que por que isso é interessante? Qual é o seguinte? Quem são esses três deuses? Né? Zeus é o deus dos deuses, né? Então ele é adorado na Grécia toda porque ele é o maior dos deuses, tá? Hades, ele é o deus do submundo, tá? E o submundo, isso é uma coisa interessante para a gente entender, diferente do que a gente costuma pensar, que o submundo grego, ele é tipo um inferno, que as pessoas vão para lá para ser punidas, o submundo, na verdade, é o submundo.
vai para lá todo mundo que é bom e também vai quem é bom, né? Os campos elíseos, né, que seriam a parte ali onde as pessoas que foram justas, que foram honestas na vida vão viver a sua vida pós-morte, elas também são um domínio das almas, elas também são um domínio do Hades, também fazem parte do submundo. Então o Hades, ele é adorado porque, teoricamente, todo mundo quando morre vai pro Hades, tá? Mas agora uma coisa que é interessante. Então, um é deus dos deuses, do paraíso e tudo mais, outro é deus do submundo. E o Poseidon, ele é deus do quê? Ele é deus dos mares, tá? Então a devoção ao Poseidon ela vai ser muito grande na Grécia, por quê? Porque para o grego, em média, ele não vive num planeta Terra, tá? Ele não vive num planeta de solo. Para ele, o solo ele é uma ilha. E o mundo de verdade é o mar. Então Poseidon ele tem um poder, uma devoção, uma força ali no pensamento grego tão grande quanto Zeus e Hades por causa disso, tá? Isso é uma coisa que é importante a gente entender, porque a gente vai ver que esse tipo de cultura marítima vai se desenvolver em todo o mundo grego, inclusive nas zonas continentais, tá? Por causa desse tipo de relação primordial lá com a mitologia. Mas a gente vai chegar nisso aqui daqui a pouquinho. Vamos começar aqui pelo começo, falando sobre as primeiras civilizações gregas, tá? Eu primeiro, antes de começar aqui, dar oi para vocês de novo, porque aí a aula gravada fica aparecendo meu rostinho super maravilhoso aqui. E vamos começar, tá? Bom, vamos lá. Podemos afirmar que a Península Balcânica é o centro original da civilização grega, tá? O que é a Península Balcânica? É isso daqui, ó. Estou circulando aqui com uma setinha, espero que dê para vocês verem aí. É essa região que a gente chama de região dos Balcãs, tá? Que são que pega parte da Europa Oriental, pega parte aqui do Ocidente também, e que vai ser muito importante depois lá na Segunda Guerra Mundial. Quando vocês chegarem lá no 9º ano, a gente vai estudar a Segunda Guerra Mundial e vai ver a importância da Península dos Balcãs na guerra pelos Balcãs entre Hitler e a Inglaterra. Né? A gente vai chegar a isso daí, quando vocês estiverem lá no 9º ano, a gente vai estudar isso junto. Estudei com o 9º ano agorinha, sobre a Guerra dos Balcãs, tá? Bom, Península Balcânica é o centro da civilização grega. Essa região é delimitada de um lado pelo mar Mediterrâneo e do outro pela alternância de montanhas rochosas, despenhadeiros e alguns vales férteis. As 3 regiões continentais formam o Peloponeso, extensa península localizada ao sul, que se liga à Grécia Central por um pequeno istmo, tá? Separada por uma cordilheira, que está a região ao norte. Está a região ao norte. Vamos pegar aqui algumas palavras que talvez sejam difíceis para vocês entenderem. O que é península, tá? Uma área terrestre cercada por água, exceto por um lado, pelo qual se une a outra porção de terra. Ou seja, quando a gente fala de Península Ibérica, quando a gente fala aqui de... qual que foi a península que ela pegou? Península Balcânica, a gente está falando o seguinte. Deixa eu abrir aqui um mapa de novo. Olha só. Aqui, olha, é a Península Balcânica, tá vendo? Tudo está cercado por água, certo? Não. Tem muita coisa cercada aqui na Grécia por água, mas olha só, ela tem uma zona continental. Quando a gente fala de Península Ibérica, por exemplo, a gente pode pegar aqui aquela bordinha do mapa da Europa que vai até a ponta da Itália ali e volta, mas que tem um lado continental, tá? Isso daí é uma península. Bom, istmo. O que é um istmo? Uma faixa de terra estreita que une 2 áreas maiores. É basicamente a mesma coisa que aquele estreito de Bering lá, só que ao contrário, né? Lembra que o estreito, quando a gente estudou a migração dos seres humanos para a América, o estreito era o quê? Tinha 2 áreas continentais e no meio delas tinha uma pequena faixa de água. Aquilo era um estreito. Agora é o contrário, né? Ao invés de ter uma pequena área de água, tem uma pequena passagem de terra ali. Isso é um istmo, tá? Qual é o istmo que ele está falando aqui? Esse daqui, ó. Perto da cidade de Patras aqui, olha só. Tem um istmozinho que liga o Peloponeso ao continente, tá? Bom, sabendo disso, vamos seguir, tá? Ao redor do mar Egeu existe uma grande quantidade de ilhas, algumas de grandes proporções, como Creta, e outras menores. A gente acabou de ver isso daí, como Rhodes, Lesbos. Os primeiros habitantes da Grécia também se instalaram na Jônia, lado oriental do mar Egeu, região da atual Turquia. Posteriormente fundaram cidades na Sicília, na Itália, com a criação de colônias em todo o Mediterrâneo Ocidental, como em Marselha, na França, ou em Ampúrias, na Espanha.
Isso aqui é uma coisa interessante. Nesse capítulo aqui, nessa unidade, a gente está estudando Grécia e Roma. Grécia e Roma são povos muito difíceis de a gente separar, tanto porque eles são culturalmente fundadores para a nossa civilização, os dois, tá? Grécia por conta da filosofia, por conta das artes gregas, Roma por conta do direito, por conta da unidade política, da língua. As duas são muito importantes para a gente culturalmente. E depois também porque, em certo sentido, o povo romano é descendente do povo grego. Não descendente só por causa da sua cultura, porque eles vão beber muito das fontes gregas, mas descendente de fato, tá? A gente vai ver que um dos contos fundadores, né, uma das poesias fundadoras de Roma, que é a... Caraca, deixa eu lembrar aqui o nome dele. É a Eneida? Eneida não. Mentira. Não, é Eneida sim. É o conto de Enéas, né? A epopeia de Enéas. A Eneida conta a história de Enéas, que é um herói romano que vem da Grécia, né? Que ajuda a fundar ali o povo romano. Então, a gente vai ver que eles têm uma ligação ali dentro do seu germe, né? Do seu início, beleza? Bom, Ampúrias e Espanha. Tá. A Grécia Antiga, tá aqui o mapa, eu abri um outro mapa lá, mas tinha um aqui, se eu soubesse eu já tinha vindo para cá direto. A gente consegue ver aqui. Coisas importantes aqui, olha só. Isso daqui vai ser muito importante para a história da Grécia, tá? Macedônia. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando a gente chegar, a gente vai estudar um cara chamado Alexandre o Grande, tá? Alexandre Magno. Porque Alexandre Magno ele era filho do rei da Macedônia e vai se tornar o maior o maior divulgador, digamos assim, da cultura grega no mundo, tá? Ele vai dominar, vai ser um grande império. Foi Alexandre o Grande que o rei até pediu para um filósofo que eu não me lembro o nome para ensinar ele. Alexandre o Grande foi aluno de Aristóteles. Isso mesmo. Só de Aristóteles. Né? A gente falou dos filósofos socráticos e pré-socráticos, né? Aristóteles foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates, tá? E Aristóteles, ele foi o professor de Alexandre o Grande, que vai dominar, né? Vai ser o cara responsável por dominar a região da Pérsia. E vai terminar com a guerra finalmente terminar com a guerra dos gregos e dos persas, vai dominar a região da Pérsia e vai dominar de parte da África até a Ásia, né? Um grande império, o Império Alexandrino. E aí ele vai divulgar, né, com isso, com a expansão de Alexandre o Grande, ele vai começar pela Grécia, e depois ele vai tomar esse resto todo. Ele se considera um grego por causa da sua cultura filosófica grega, ele foi, né, afinal de contas, aluno de Aristóteles, embora ele seja um príncipe macedônio, e ele vai divulgar a cultura grega em todo o mundo conhecido. Pelo menos em todo o mundo ali, entre a parte da África e da Ásia, ele vai divulgar a cultura grega e ele vai dar início ao que se chama de mundo helênico, tá? Que é toda essa região onde a cultura e a filosofia grega vai tocar. Tá bom? Beleza. Vamos lá, então. Aqui tá tudo, né? Península Balcânica, que bonitinho, como a gente mostrou. A Grécia continental. Aqui a Grécia das ilhas. E olha só que legal. Aqui é o mapa da Grécia 750 a.C. Tudo que está marcado de verde é considerado Grécia, tá? Então, a Grécia é o quê? São todas essas ilhas que vêm desde aqui, ó, dessa parte continental aqui da Península Balcânica, pega todas as ilhas que estão aqui, pega Creta, pega Rhodes e tal, algumas áreas continentais na Ásia, por exemplo, Mileto, de onde vem o Tales de Mileto, que vai fazer a pergunta fundamental da filosofia, que é a arqué, tá? Arqué. Arqué, que é uma palavra grega que significa por quê? Por que aquela pergunta final fundamental da filosofia? Porque ele vai estar perguntando o porquê de todas as coisas. Por que as coisas existem ao invés de não existir? Se a gente sabe que é muito mais fácil a não ação do que a ação. É muito mais fácil que as coisas não existissem do que elas existissem, não é? Pensa você, é muito mais fácil você não fazer nada do que fazer alguma coisa. Muito mais fácil não fazer nada. Ele vai se perguntar por que então que as coisas existem, por que o universo existe. Se a gente sabe que é muito mais fácil o não agir, a não ação do que a ação de fato, né? E aí ele vai começar
ele vai começar a filosofia, praticamente, né? Através disso daqui. E a filosofia vai se dividir depois em todas as áreas de conhecimento que a gente tem. Física, química, biologia, sociologia, psicologia, história, tudo vem da filosofia, tá? Bom, matemática, tudo vem dali. Esse aqui é o mundo grego, então, em 750 anos de Cristo, né? Ele vai pegar isso aqui e ele vai chegar até aqui em cima, olha só. Bem próximo ali, bem próximo não, dentro da Ásia, da chamada Ásia Menor, tá bom? Bom, um dos primeiros povos que vão formar a Grécia, tá? São os povos jônios, tá? Algumas traduções vão chamar eles de jônicos, tá? Mas são o mesmo povo, tá? Não tem importância, não. Quem são os jônios, né? Eles são os considerados gregos já, eles são os primeiros gregos ali. Os jônios considerados gregos, perdão, só chegaram à região no final do terceiro milênio antes de Cristo, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo eles estão chegando ali na região do Mar Egeu, tá? Se fixaram em terras próximas ao Mar Egeu. Conforme documentos oficiais, eles dominaram os antigos habitantes da Ásia Menor com uso de violência, submetendo a população nativa à escravidão. Ou seja, chegaram ali, batendo em todo mundo que estava, pegaram a terra para eles e eles começaram a fazer ali as suas tribos e a fundamentar ali a sua civilização, tá? Os jônios agrupavam-se em tribos de guerreiros e se organizavam numa espécie de sociedade militar. Construíram cidades fortificadas e não deram continuidade ao comércio mediterrâneo que existia anteriormente. Isso é uma coisa interessante. Muitos dos povos que a gente estudou até hoje, a gente viu a importância do comércio que eles faziam. Os gregos, mais para frente, eles vão desenvolver rotas comerciais, mas eles não são muito conhecidos por serem um povo muito comercial. Por quê? Isso faz parte da forma de governo deles, tá? Os gregos, eles se reuniam ali, eles se fundamentavam nas suas cidades-estado. E a ideia da cidade-estado grega era ser completamente autossuficiente, ou pelo menos o mais autossuficiente possível. Então, praticamente tudo que eles usavam, eles tentavam produzir dentro da cidade deles, ou comercializar com cidades próximas, tá? Só que não era possível realmente que eles iam para longe, por exemplo, para pegar o papiro egípcio. Mas aí era só o que não era possível. Em geral, eles vão fazer pequenas rotas de comércio e vão viver ali dentro do seu mundo grego. É por isso que a gente vai falar de mundo grego, tá? Por causa dessa dificuldade de sair dali, tá? Bom, por volta de 1580, os jônios foram expulsos dos territórios, encontrando refúgio nas terras da Ática, sendo parte dos seus domínios tomado pelos povos aqueus e eólios, tá? Esses últimos se instalaram na Beócia e na Tessália. Os aqueus eram guerreiros originários dos Balcãs, correspondente à região sudoeste da Europa, quando se instalaram em território grego. Sofreram grande influência cultural dos cretenses, ou seja, dos habitantes da ilha de Creta, posteriormente conquistados pelos aqueus em 1400 a.C., tá? Coisa importante, tá, gente? A cultura grega, toda a cultura do mundo, ela surge quase sempre uma miscigenação de povos, tá? A cultura do mundo grego, ela vai ser formada muito pela junção das culturas dos jônios, dos aqueus, cadê eles aqui? Tá? E dos, deixa eu ver aqui, cadê? Cretenses, tá? Vão ser culturas que vão praticamente se unir ali numa amálgama e vão formar muito do que a gente conhece como cultura grega hoje em dia, tá? Cretenses. A ilha de Creta está localizada na proximidade do Mar Egeu, ao sul da Península dos Balcãs. É a maior ilha da Grécia e se configurou um local estratégico para o desenvolvimento de práticas comerciais. A ilha estava ligada ao mar, às rotas comerciais do Mediterrâneo e as suas influências se estendiam da Anatólia e do Egito, no Oriente, até a Sicília, no Ocidente, tá? Isso quer dizer o quê? Através da ilha de Creta, que era um dos pontos ali onde o comércio funcionava, vão chegar produtos tanto do Egito quanto de Roma, né? A Sicília é território ali da Itália, vem coisa ali do continente para eles, tá? Então, a gente sabe que a Creta vai ter uma influência grande por causa disso, vai ser importante para a economia funcionar. Isso é uma coisa importante, gente. Quando eu digo que os gregos não são tão conhecidos assim por desenvolverem uma extensa rota comercial, igual foram os fenícios, por exemplo, igual foram os hebreus, tal, que eram povos comerciantes.
Não quer dizer que não tenha nenhum mercado, tá? A economia é importante para qualquer civilização. Só não era algo tão decisivo para eles quanto era para alguns outros povos, que só podiam sobreviver do comércio. Os fenícios só podiam sobreviver de comércio, mais nada. Senão eles não viviam, tá? O apogeu da civilização cretense ocorreu na primeira metade do segundo milênio antes de Cristo, ou seja, ali entre 3000 a.C. e 2500 a.C., e de acordo com os restos arqueológicos, não há indícios de existência de guerras nesse período. Além disso, as cidades não estavam fortemente muradas, como as de outros lugares. Em virtude da localização geográfica, a atividade econômica mais importante para os cretentes era o comércio. Os navios por ele construídos contavam com até 20 metros de comprimento e eram feitos com madeira disponível na ilha. Tá vendo só como é que eu estou falando? O comércio, o comércio forte da Grécia, ele tem ali uma relação com a ilha de Creta propriamente, não com a Grécia inteira, tá? Na época, as embarcações desse povo dominavam as rotas comerciais do Mediterrâneo Oriental, fazendo de Creta um poderoso império marítimo. A esse império dá-se o nome de talassocracia, tá? Ou talassocrácia, que significa domínio de uma nação sobre o mar. Provém da junção das palavras gregas talassa, do mar, e crácia, governo, tá? Coisa importante, olha só que legal. Crácia é uma palavra grega para governo, ou cracia é uma palavra grega para governo. Já ouviram essa palavra em algum lugar? O que vocês acham? Vocês já ouviram a palavra cracia em algum lugar? Não. Já sim. Quer ver? Já ouviram falar nisso Democracia. aqui? Democracia. Democracia é uma junção de palavras gregas que significa, que vem de deimos, da palavra deimos, que significa povo, e cracia, que significa governo, ou seja, o governo do povo. Democracia. Tem outros, quer ver? Aristocracia. Vem de uma palavra grega que eu não vou saber agora se é aristo ou se é aristo, como é que é, mas é uma palavra que que significa governo de poucos. Olha que legal. Porque era o governo só de alguns poucos ali que eram escolhidos como os melhores, né? E outras, né? Professor. Oi? Oi? Eu já escutei a palavra democratos. Demoskratos pode ser uma palavra mais próxima ali de alguma forma de grego, quer dizer democracia também. Demos e kratos são a junção dessas palavras que a gente está falando, né? Eu escutei no quarto ou no quinto. No quarto ano aí. Então, também está querendo dizer isso daqui, né? Governo do povo. Aristocracia, governo de poucos. Deixa eu ver. Teocracia, governo de Deus, né? Então, cracia é uma palavra muito comum no nosso dia a dia, na nossa vida, no dia a dia a gente vê bastante aí a palavra cracia em alguns tipos de relações. Deixa eu ver outros aqui que são interessantes. Aristocracia, já falei. Deixa eu pensar. É que tem as versões ruins disso daí, né? Porque, teoricamente, a aristocracia não é uma coisa ruim, tá? Isso é uma coisa interessante. Para os gregos, aristocrata não é alguém ruim. O que é aristocracia para o grego? É o governo dos poucos, mas dos mais capacitados. Ou seja, um governo que, teoricamente, é justo, tá? Claro que não, isso vai tomar outra figura durante a história. A gente vai ver que isso não vai ser tão justo assim. Mas para os gregos, a aristocracia de verdade é justa. O que não é justo é a demagogia. Ou, eu não sei se agora é a demagogia, que é a forma corrompida de aristocracia, mas... Não, a oligarquia, né? O que não seria justo é a oligarquia, que é uma forma corrompida de aristocracia, onde o governo é de poucos, mas não necessariamente dos mais capacitados, né? Então tem ali toda uma relação interessante aí do mundo grego, tá? Embora a base do comércio cretense fosse os metais, era comum a troca de outros produtos, como cerâmica, tecido, vinho, óleos e cereais, tá? A religiosidade desse povo, assim como de quase todos os povos da antiguidade, era politeísta. Uma característica marcante era o culto a figuras femininas, como a deusa mãe. Olha só que legal. A deusa mãe cretense vai dar origem a quem? Depois, ali, quando a mitologia grega ela se
finalmente se firmar a uma deusa, que também é a deusa mãe da mitologia grega que a gente conhece hoje mais difundida, Gaia, né? O Titã que deu origem a todos os deuses, né? Gaia se uniu com Urano, né? A Terra se uniu com o céu, e do céu, da união do céu e da Terra, surgiram os outros titãs e depois os deuses, né? E aí dos deuses, a humanidade, e assim sucessivamente. Bom, nas pinturas o que se encontra são diversas representações de produtos do campo. O palácio era a sede de todas as atividades de Creta, funcionando como residência do rei e como centro religioso comercial. Existem muitas divergências com a relação à organização política deles, se eles eram aristocratas, teocratas, né? Como é que funcionava. Mas vários documentos atestam a existência de um governo monárquico, tá? Liderado pelo rei Minos, mencionado em diversos relatos da mitologia. O rei Minos, ele vai ser conhecido como um rei que vai ser muito poderoso e que em algum momento ele vai ter ali não lembro se é ele, agora que eu não lembro direito da história da mitologia, não lembro se é ele ou se ele vai amaldiçoar alguém, ou se é ele que é amaldiçoado, mas é ali em Creta, na cidade de Minos, que vai surgir o famoso labirinto de quem? Vamos ver se vocês matam aí. Labirinto de quem? Labirinto de mito da Grécia, do Centauro? Labirinto do Minotauro, não do Centauro. Exatamente. O labirinto do Minotauro, ele é um labirinto que existiu de verdade. Se o Minotauro existiu, eu já não sei. Mas o labirinto existiu de verdade na ilha de Creta. A ideia era jogar ali alguém e deixar a pessoa se perder para tentar morrer de fome. Ou então acabar morrendo em alguma das armadilhas que tinham ali dentro, né? O rei, ele fazia isso daí, né? Diz a lenda que a pessoa que atravessasse o labirinto conseguiria chegar às riquezas do rei, né? Ou alguma coisa assim. Mas o labirinto existiu de fato, tá? E ficava ali em Creta, na cidade do rei Minos, tá? Acredita-se que esse rei, então governante da cidade de Knossos, ao exercer seu domínio sobre a ilha, criou a civilização minoica. Minos era, ao mesmo tempo, rei e sacerdote. Havia nobres que o auxiliavam, os quais moravam nas proximidades do palácio e praticavam esportes, como boxe e touradas, tá? Entre aspas, tá? Vamos colocar aspas aqui. Por quê? Não é necessariamente o boxe que a gente conhece, e não são necessariamente touradas como a gente conhece, mas são coisas próximas a isso que os gregos praticavam, tá? A cidade de Knossos tinha como centro um grande pátio, a existência de armazéns, listas de impostos e inventários e produtos evidencia o controle que os palácios tinham sobre a sociedade, tá? Os palácios eram monumentos com vários andares, artisticamente pintados e decorados com afrescos nas paredes, refletindo cenas do cotidiano. Na cidade de Knossos, foi construído o maior dos palácios. Os quartos reais estavam no primeiro andar, ao lado da sala do trono. Havia adegas imensas e oficinas de artesãos, que além de todo o edifício apresentar um eficiente sistema de distribuição de água, além de todo o edifício apresentar um sistema eficiente de distribuição de água. Esses palácios não dispunham de fortificações, o que pressupõe terem sido construídos em tempos tranquilos e sem guerras. Aqui a gente tem algumas ruínas deles e como eles provavelmente eram, tá? Isso é uma coisa muito legal que foi descoberta muito recentemente sobre a Grécia, tá? Quando a gente vê as ruínas gregas hoje em dia, elas são de que cor? Hein? Qual é a cor das ruínas gregas que a gente vê em foto e tudo mais hoje em dia? Branca, né, gente? Elas normalmente são brancas. Você pega lá e vê uma estátua grega, normalmente é branca. Vê as ruínas ali dos templos gregos, com aquelas colunas, né? Normalmente são todas brancas, tá? Por muito tempo se acreditou que aquilo ali era como a Grécia era, tá? Cidades brancas e com aquela cor ali bonita e tal. Só que hoje em dia a gente já sabe que não. A gente sabe que, na verdade, elas eram todas pintadas, tá? Pra gente é até estranho ver uma imagem, né? Deixa eu pegar aqui uma estátua grega pintada. Estátua grega pintada. É até estranho a gente ver as estátuas gregas como elas eram pintadas, porque é estranho pra gente, porque a gente está acostumado com tudo branquinho e a gente acha que era daquele jeito.
mas era tudo colorido, né? Aqui não é uma estátua grega, mas ela serve como exemplo, tá? Porque esse aqui foi importado da Grécia, que são essa forma de estátua para Roma. Olha só. Aqui está Roma, que está o imperador romano como a gente tem a estátua hoje, como é que ele era no passado. Todo pintado, todo esquisito, né? Assim era tudo, tá? Colunas, paredes, tinha muita pintura na Grécia também. Isso foi descoberto recentemente. Bom, um dos mitos gregos mais conhecidos teve sua origem na ilha de Creta e conta a história do Minotauro. De acordo com a mitologia, o Minotauro era uma criatura de cabeça de touro, nascida em consequência do desrespeito de seu pai, Minos, a Poseidon. Olha aí, um dos principais deuses, deus dos mares. Antes de tornar-se rei, o futuro monarca havia feito um pedido ao deus. Como condição para aceitar o pedido, Poseidon pediu a Minos que sacrificasse um lindo touro branco que sairia do mar. Ao receber o animal, o rei ficou tão impressionado com sua beleza que resolveu sacrificar outro touro em seu lugar, esperando que o deus não percebesse. Zangado com a atitude, Poseidon resolveu lançar-lhe um castigo, fazendo com que a esposa de Minos, Pasífae, se apaixonasse pelo touro e engravidasse do animal. Assim nasceu o Minotauro. Desesperado e com muito medo, Minos solicitou a Dédalo, arquiteto e inventor da região, que construísse um labirinto gigante para prender a criatura. O labirinto foi construído no subsolo do Palácio de Minos, na cidade de Knossos, em Creta. Olha só que legal. O labirinto existe. Se o Minotauro existe? Não sei, mas o labirinto existia. O Minotauro, ele é uma lenda bem interessante. Às vezes a gente não tem acesso a toda a lenda, né? Mas a ideia é que o Minotauro, ele além de ser horroroso, né? Ele era uma pessoa com a cabeça de touro, ele também era canibal, ele comia carne humana, tá? Então você lançava ali os inimigos políticos, algum escravo, alguma coisa no labirinto. O Minotauro caçava a pessoa pelo labirinto e depois devorava ela, tá? Após uma guerra em que o exército cretense venceu o ateniense, o rei Minos passou a exigir que anualmente 7 rapazes e 7 moças atenienses fossem enviadas ao labirinto para serem devoradas pelo Minotauro. O príncipe ateniense Teseu, ajudado pela princesa Ariadne, entrou no labirinto onde estava o Minotauro e o matou, acabando com o domínio cretense. Tá? Leia a história a seguir e conheça um pouco mais desse mito. Se vocês quiserem ler a história depois, certinha, tá na página... Cadê a página aqui bonitinha? 456 do livro, tá? Tá na página 456, vocês podem ler ali, vocês vão gostar da história. Só coisa interessante, tá, gente? Por que existem mitos nas civilizações? Os mitos, eles ajudam a explicar as coisas, quando as coisas são muito complicadas. Então, por exemplo, o que o mito do Minotauro ele está falando, afinal de contas, né? Ele está falando sobre... Ele está falando mal. Olha só que legal. Ele está falando mal do rei Minos e da cidade de Creta. Porque ele está dizendo que o rei Minos ele foi um rei arrogante que desrespeitou os deuses, foi punido por isso, e depois ele usou seu filho como uma maneira de impor medo sobre os atenienses, até que os atenienses conseguiram derrotar o Minotauro e foram libertos da cidade, né? Foram libertos do poder de Creta. Na verdade, isso aqui provavelmente está falando sobre uma espécie, sobre quando os atenienses conseguiram romper o domínio dos cretenses, ou seja, está falando sobre as guerras que os atenienses travaram contra Creta, que era o seu opressor, que era a sua civilização mal, a civilização do mal, né? E aí conseguiram finalmente a sua liberdade, tá? E aí, para poder simbolizar isso, eles usam o mito do Minotauro, beleza? Tanto que o Minotauro vai ser derrotado por quem? Por um herói ateniense, né? Não por um herói espartano, por um herói de algum outro lugar. Por um herói ateniense que vai derrotar o Minotauro e, de alguma maneira meio que mágica, derrotar o Minotauro também é se livrar de Creta, tá? Os aqueus. Outro povo que fez parte da constituição da Grécia foram os aqueus. Por volta do ano de 2000 a.C., esse grupo de seminômades de origem indo-europeia. Indo-europeu é uma coisa importante para a gente estudar a antiguidade. Por quê? A gente viu que vários povos que a gente estudou até agora, eles eram de origem o quê? Babilônica, de origem mesopotâmica, não é? Uma origem oriental da Mesopotâmia. Esse é um dos grupos, um dos braços das civilizações mais antigos do mundo, as civilizações mesopotâmicas, tá?
Outro braço muito antigo de civilizações que vai dar origem aos povos da Itália, aos povos da Grécia, aos povos da Índia, aos povos da Inglaterra, da França e afins, são os povos de origem indo-europeia, tá? Que vêm ali de regiões que hoje são conhecidas tanto quanto a Europa quanto a Índia, tá? Tanto que a gente vai ver que as religiões grega, romana e, olha que doideira, hindu têm muitas relações entre si por terem vindo de uma raiz sanguínea parecida, de uma mesma árvore civilizacional, tá? Tem muitas ligações entre essas religiões todas. Bom, migrou, então o povo de origem seminomes migrou para a região em busca de terras férteis para suas plantações. A cidade de Atenas era de origem aqueia e foi responsável pelo domínio de Creta. Os aqueus desenvolveram uma civilização centrada em palácios, conhecidos como micênica, tá? A civilização conhecida como micênica. Nesses reinos, o poder monárquico se concentrava as riquezas, as quais eram protegidas por enormes muralhas, as acrópolis, cidades altas ou palácios fortificados. A expansão militar dos aqueus para o mar em busca de novas terras gerou a lendária guerra entre os gregos e os troianos, povo habitante da cidade de Troia, atual Turquia. Embora a Guerra de Troia seja uma lenda, ela reflete os conflitos reais que ocorreram entre gregos e os outros povos no final do segundo milênio antes de Cristo. Você conhece essa história? Tem um filme sobre isso que é muito bom, né? Que eu sempre recomendo que vejam, que é o filme Troia. Se eu não me engano, ele é de 2002 ou de 2005 e ele ganhou grande repercussão porque ele é um filme muito bom, de fato, e porque quem atua nele é o ex-marido da Angelina Jolie lá, o Brad Pitt. Ô, professor, fala sobre o cavalo de Troia. Fala sobre o cavalo de Troia, exatamente. Troia. O que era Troia, gente? Troia, na verdade, ela era um conjunto de cidades ali, de reinos, que na verdade eram separados, tá? Mas que para os gregos era como se fosse uma coisa só. Por isso que eles vão ser localizados como Troia. E que ficavam ali nessa região onde hoje fica a Turquia, tá? Existe uma guerra entre esses dois deuses, entre essas duas civilizações, que vai ser chamada de Guerra de Troia, em que várias cidades gregas se aliam e guerreiam contra essas várias cidades ali orientais do que eles vão chamar de Troia, tá? Essas civilizações, essa guerra, ela ficou conhecida principalmente por conta de um cara que chama... Calma aí. Calma. Ilíada de... Gente, esqueci o nome dele agora. Não é Heródoto. Heródoto é o pai da história. Deixa eu pegar aqui rapidinho o nome dele, porque eu esqueci mesmo. Homero. Já lembrei. Homero. Por causa de Homero. Quem era Homero, tá? Existem debates históricos se Homero existiu de verdade ou se ele era um nome usado por muitos poetas da Grécia. Mas eu acredito que existiu mesmo, tá? O pessoal historiador hoje em dia adora falar que ninguém existiu. Adora falar que todo mundo era amálgama, era um monte de gente que usava o nome. Mas eu acredito que Homero possa ter existido sim, porque genialidade é uma coisa que existiu desde sempre. Quem era Homero? Homero ele era um poeta grego, cego, tá? Pelo que diz aí a história. E ele foi responsável por escrever 2 poemas importantíssimos para a história do mundo, tá? A Ilíada e a Odisseia. Ele foi quem criou esses poemas? Talvez um pouco disso, sim, mas muito provável que ele tenha compilado poemas que já eram cantados pelos gregos na Grécia em geral, tá? Por que cantados? Por que eu disse cantado? Porque o poema grego, ele é uma forma de música, tá? Ele não é uma coisa que a gente... Não é igual o poema de hoje, que a gente chega e declama, né? E proclama o poema. Os poemas, eles eram cantados na Grécia, normalmente acompanhados de lira, ou de algum outro instrumento, ou mesmo a capela. A pessoa ia lá para o teatro grego e cantava o poema, tá? Cantava o poema, para que era assim que era passada normalmente a história, a mitologia. Tudo isso era conhecido pelos gregos em geral porque eles eram cantados pelos poetas, tá?
O Homero ele vai ser um poeta cego, que ele vai compor essas duas aí, que são as duas maiores epopeias, os maiores contos da Grécia, tá? As maiores poesias gregas. A Ilíada, ela é uma poesia trágica que conta a história de dois personagens principais, o personagem Aquiles, calma aí, Aquiles, que é o personagem principalzão mesmo, que seria o herói grego da Batalha de Troia, tá? Um semideus que era imortal, exceto por um ponto fraco, que era o seu calcanhar, porque ele teria sido banhado no rio, não lembro qual é o nome do rio agora, no rio lá dos deuses, segurado pelo pé, então todo o corpo dele teria se tornado imortal, exceto o calcanhar, porque foi por onde seguraram e aquele calcanhar não teria sido molhado, tá? Então Aquiles, que era o herói grego, e Heitor, que era o herói troiano, o príncipe. Ô, professor, Oi. professor, Oi. esse Aquiles do calcanhar é o do filme do Hércules, que o homem meio cabra e meio homem, ele tinha treinado Aquiles, só que aí ele perdeu o calcanhar. Exatamente. Esse é o Aquiles que citam no filme do Hércules. Exatamente isso. A história da Ilíada conta a Batalha de Troia, tá? Essa batalha que a gente está falando aqui, ela conta a Batalha de Troia, é um poema que narra a Batalha de Troia, do ponto de vista do Aquiles, tá? Mas por que são dois personagens principais? Porque são dois heróis de civilizações distintas e o Heródoto, ele é muito bom, o Homero, perdão, ele é muito bom em reconhecer o tamanho dos feitos dos dois, que se enfrentam, né? O grande confronto da Ilíada é a batalha de Aquiles contra Heitor. E termina, né? É nela que se narra, por exemplo, a tomada de Troia através da estratégia do cavalo de Troia, que basicamente os gregos eles fingiriam que teriam ido embora, mas eles teriam usado a madeira dos seus navios para construir um grande cavalo que seria dado como presente aos troianos para vencer as muralhas da cidade de Troia. Então os troianos eles teriam recebido o presente como uma oferta de paz e teriam levado o cavalo para dentro das suas muralhas, só que sem saber que dentro do cavalo, dentro da estrutura do cavalo, os gregos tinham escondido parte do seu exército, que na calada da noite tomou a cidade e abriu os portões para que o exército inteiro entrasse e dominasse a cidade, matando todo mundo. Inclusive nessa invasão, que Aquiles morre ao ser atingido por uma flecha no calcanhar, pelo irmão de Heitor, que eu não lembro o nome agora. É aí que a gente conhece também a famosa personagem, né, Helena de Troia, talvez você já tenha ouvido falar esse nome, que é a causa da guerra. Basicamente, o irmão do Heitor, numa missão diplomática, né, ele teria ido a uma cidade grega, e lá se apaixonado pela mulher do rei. Teria, então, ele se apaixonado por ela, se apaixonado por ele teria roubado a mulher do rei e voltado para Troia. E aí é o marco do início da guerra, tá? É um conto fantástico ali. E a Odisseia, ela é um outro conto que ela conta, após a Guerra de Troia, a viagem de volta de Troia para a Grécia, para Creta, se eu não me engano mesmo, a história de um cara chamado Odisseu. Tá? O herói da Odisseia é Odisseu. Enquanto a Ilíada é um conto que narra ali uma conquista militar da Grécia, a história de Odisseu narra a relação. Na Ilíada também tem isso, tá? Também tem a relação entre os homens e os deuses, mas a história de Odisseu é sobre isso. Odisseu ele é um herói grego que teria combatido na Batalha de Troia, teria sido ali importante nos ganhos militares, que ao voltar para casa, né, ele vai pegar o seu navio e vai arrumar com essa tripulação para a ilha de Creta. Ele vai ser emboscado, né, vai encontrar com o Ciclope. O Ciclope é aquele gigante com um olho só. Esse Ciclope, ele vai matar, né? Ele vai conseguir matar ele e a sua tripulação, só que esse Ciclope ele é um filho de Poseidon. Então, após matar o Ciclope, ele vai receber maldições de Poseidon que vai fazer tudo para dificultar a sua volta para casa, tá? E aí é lá que vai ter a narração das sereias e o caramba 4. Então, também é muito interessante, tá? As sereias que mostram ali a tentação do marinheiro
e o caramba e tal, é muito legal. São contos grandes e é interessante perceber que eles eram cantados, né? Que as pessoas cantavam essas coisas ali nas praças públicas para dividir a sua cultura mitológica, o seu conhecimento da própria história da Grécia com os outros, né? Era interessante isso aí. Aqui, ó, o cavalo de Troia. A ideia é que dentro do cavalo eles teriam colocado um pequeno batalhão que, ao sair na calada da noite, conseguiu abrir os portões e o exército todo entrou para tomar Troia, tá? Bom, entre 1500 e 1150, a civilização micênica, a civilização aí de Atenas, né, floresceu. Com a economia sendo controlada pelo Estado, a civilização espalhou-se tanto pela Grécia continental como por regiões do Mediterrâneo. A influência de sua cultura estendeu-se até a Itália, Sardenha, Egito e Mediterrâneo Oriental. O mundo micênico desapareceu no século XI a.C. gradativamente, sem que se saiba de fato o que ocorreu. Aproximadamente em 1200 a.C., a região foi invadida pelos dórios, grupo de guerreiros conhecido por ocupar cada vez mais espaços, como o Peloponeso e a ilha de Creta. A terra dominada era dividida em lotes iguais e os povos que habitavam esses locais eram submetidos à escravidão. Uma das consequências das invasões dóricas, ou dórias, foi a destruição de quase toda a civilização micênica. Os dórios se fixaram na região do Peloponeso, onde introduziram a metalurgia do ferro e a cerâmica como decoração geométrica. Desenvolveram relações com os mesopotâmicos e os egípcios e promoveu o enriquecimento cultural e tecnológico do povo. Antes da civilização dória entrar no jogo ali da região da Grécia, os gregos eles já tinham conhecimento metalúrgico, tá? Só que eles estavam no que a gente chama de idade do bronze. Então todas as armas, as armaduras e ferramentas de melhor qualidade eram feitas de bronze, que é um metal muito mais macio do que o ferro, tá? Então tinha uma qualidade muito pior do que as armas de ferro. Os dóricos eles vão levar ali o ferro, né? O conhecimento de como forjar ferro para eles, aumentando consideravelmente o poderio militar grego, tá? Aqui, deixa eu ver aqui a legenda, cadê? Não tem legenda? Não, aqui é um exercício. Bom, a gente poderia entrar nas cidades-estados agora, mas isso daqui é uma coisa que é um pouquinho complicada, então eu vou deixar para a gente trabalhar semana que vem. A gente trabalha cidades-estados da Grécia. Depois, se der tempo, a gente já vai para Roma, que já está logo ali embaixo, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se bem que são 11h10 ainda, né? Não vou terminar, não. Vamos falar sobre cidade-estado, dá tempo sim. Bom, a Grécia Antiga nunca formou um país. Era, na verdade, um território constituído de diversas cidades. Isso que eu estava falando com vocês. A gente não pode entender a Grécia como um lugar só, tá? A Grécia é um mundo grego. Existem várias civilizações ali vivendo juntas, tá? Com diversas cidades independentes entre si, chamadas de cidades-estados. Inicialmente, a região foi composta por diferentes tribos que se dividiam em frátrias, tá? Reunião de vários clãs, ou seja, governos ali clânicos, tá? Essa divisão favorecia a distribuição de tarefas no território. As pessoas que não faziam parte desses grupos eram consideradas estrangeiras, não descabendo direitos nem proteção. O que é um clã? É uma família, tá? Só precisa saber disso, é uma família. A economia das cidades-estados, as cidades-estados, polis em grego, caracterizavam pela independência do governo, pela independência governamental, ou seja, tinham suas próprias leis, seu próprio exército, sua própria moeda, sendo autossuficientes economicamente. A população de cada cidade-estado poderia viver em duas zonas, urbana ou rural. Já existiam cidades na Grécia que existiam com funções separadas da função agrária, tá? A área urbana era dividida em duas partes. A ágora, que consistia numa espécie de quadrado, em volta do qual se localizavam as residências dos habitantes e alguns centros comerciais. E a acrópole, a área fortificada, onde se concentravam templos e os principais edifícios políticos da cidade, tá? Aqui a gente tem uma imagem disso. A zona rural, onde poderiam viver algumas pessoas, tá? Aqui é a zona rural, tem plantaçõezinhas ali. A ágora, que é isso daqui, tá? A zona realmente urbana da cidade, que ficava atrás dos muros e que compunha ali a região de moradias, tá? E aqui a acrópole,
que era a região política. Ficava atrás ali das muralhas internas, normalmente, quando tinha, né? E era onde ficavam os prédios públicos e os templos da cidade. Existiam outros territórios que são importantes, tá? Mas aí são singulares e diferentes para cada cidade. Em geral, era assim que se separava a cidade grega, tá? Principal coisa nas ágoras, por exemplo, eram, dependendo da cidade, porque alguns eram monarquias, outros eram diferentes e tal, mas uma das principais prédios das ágoras, além do templo, eram os senados, tá? Onde as pessoas iam para lá, aqueles que tinham direito ao voto, né? Aqueles que tinham direito à fala, normalmente os homens, já de experiência militar e que tinham ali poder de terras, iam lá debater como é que funcionaria o governo da cidade, como é que funcionariam as leis e tal, não sei o quê. A cidade se definia pelo povo que a compunha, uma coletividade de indivíduos submetidos aos mesmos costumes fundamentais e unidos por um culto comum às divindades protetoras. Além dos nobres, a sociedade grega era composta de escravos, servos, trabalhadores agrícolas livres, artesãos e pequenos proprietários, que viviam de maneira simples seus domínios. No filme Troia tem uma cena muito legal que fala sobre esse negócio aqui de divindades patronas, tá? Divindades protetoras. Quando os gregos conseguem tomar uma das cidades portuárias ali ao redor de Troia, tem uma cena que passa despercebida pelo público em geral, mas que é o seguinte: o grego ele vai lá e tira a cabeça numa estátua de ouro, que é a estátua de Apolo. E aí ele faz escravas às sacerdotisas de Apolo. Isso daí é muito significativo. Por quê? A cidade que ele está invadindo é uma cidade que tem como protetor, que tem como sua divindade protetora, a divindade que eles adoram, que eles mais adoram, além daquelas 3 divindades que eu falei, o Apolo, que era o deus do sol e um dos deuses da guerra. E os gregos que estão invadindo, eles são atenienses, principalmente. A sua divindade principal é Atena, que também é uma deusa patrona da guerra. Então, quando ele tira, né? Por que ele vai lá? A primeira coisa que ele faz depois de dominar a cidade é ir lá e quebrar a estátua de Apolo. Ele está dizendo que o deus deles é maior. O deus deles é mais forte que o deus troiano, é mais forte do que o deus Apolo. A deusa Atena é superior, tá? E isso daí é uma coisa que passa despercebida às vezes quando a pessoa está vendo o filme, mas que é interessante para a gente saber. E aqui ele está falando sobre os outros tipos de pessoas que viviam, né? Não eram só os nobres, né, os aristocratas, mas viviam escravos. Normalmente escravos eram de povos dominados, ou podiam ser também escravos por dívida, né, pessoas que não conseguiram, que se endividaram, não conseguiram pagar. Servos e escravos são coisas diferentes, tá? Servidão normalmente era uma coisa que a pessoa submetia à servidão para poder conviver dentro da casa de um pater, mas aí a gente vai chegar no que é um pater familiar depois, quando a gente estiver estudando Roma, a gente pode até voltar nisso aqui. Trabalhadores livres, sejam eles agrícolas ou artesãos, e pequenos proprietários de terra, que não tinham ali influência política de verdade, mas conseguiam, por causa da sua pequena terra, ter algum tipo de geração própria de economia, de comércio e tudo mais, tá? E eles viviam ali de maneira simples nos seus domínios. Nas polis eram realizadas atividades de vida em sociedade, como produção de alimentos, fabricação de artigos para uso doméstico, tecidos, panelas, móveis e tudo mais, tá? Os habitantes cumpriam... Oi. Oi? Rápido. A aula vai acabar aqui uma vez. Mas 11h20, 11h30, fica tranquilo. Demora muito mais não. Nas polis eram realizadas as atividades, né, ali e tudo mais. Os habitantes cumpriam seus deveres, exerciam direitos associados ao viver na cidade e eram chamados de cidadãos. Por quê? Polis significa cidade, né? Então, o cidadão era quem? Era quem vivia na polis, tá? E aí tem uma outra origem de palavra aqui que é importante também, que é o seguinte. Essa palavrinha aqui, ó, vê se vocês conseguem entender o que está sendo escrito aqui. Política. Ou então políticas. Política. O que é política? O que significa a palavra política? Política é uma palavra grega que significa governo da polis, governo da cidade, tá? Quando a gente fala sobre política, tem muita gente que acha que política é um negócio ruim em si mesmo.
em si mesmo não é. A ideia clássica de política era o governo da cidade. Como é que se faria um governo justo da cidade, tá? Isso que é a política. Cidadão. Ser cidadão significava participar da organização de vida em comum no espaço público da polis. Para os gregos, os cidadãos eram livres para decidir seu futuro. No entanto, nem todos os habitantes eram considerados cidadãos, tá? Isso aqui é uma coisa importante. Quem era cidadão? Só era cidadão de verdade grego quem não era escravo, quem não era servo, quem não era estrangeiro, quem não era mulher e quem tinha participação na política, tá? Ou seja, a maior parte da civilização não era cidadão. Quando a gente fala em democracia grega, muita gente pega a democracia grega e fala que a democracia grega era um exemplo. Mais ou menos, tá? Porque a democracia grega, só um seleto grupo de pessoas tinha influência ali. Para os gregos, os cidadãos eram livres de decidir seu futuro. No entanto, nem todos os habitantes eram assim considerados. Nem todos os habitantes eram considerados cidadãos. De modo que os escravos cativos e libertos, os estrangeiros e as mulheres não tinham direito à participação política da cidade. E, consequentemente, não tinham, né, papel ali nas decisões sobre o futuro da região. Apenas homens livres e não estrangeiros podiam participar da tomada de decisão da polis. A política era praticada na ágora, em um auditório aberto, com uma acústica excelente para que todos pudessem ouvir os argumentos de cada cidadão e se manifestar sobre os temas discutidos e relacionados à vida pública. Outra coisa que também influenciava aqui na política é o seguinte: não era todo mundo que era livre e homem que era, de fato, ouvido na ágora, tá? Isso daqui é uma maneira de entender, mas não é tão acertado assim. Uma prática comum era a prática dos pater, tá? A gente vai falar disso de novo certinho quando a gente chegar em Roma. Porque a gente pode pegar, a gente já vai ter estudado Grécia, pode pegar os dois, que os dois funcionavam sob uma política patriarcal, né? A política dos pater. O que era o pater? O pater era o patriarca de uma família. E normalmente era ele quem falava na ágora pela sua família, e os outros homens livres da família, eles assinavam, entre aspas, né? Eles garantiam a decisão do pater, tá? Cada família tinha ali a sua importância, tá bom? Bom, esse momento de discussão na ágora era chamado de assembleia, a qual era soberana na hora da votação das medidas a serem implementadas numa cidade, tá? A Grécia se desenvolveu no comércio marítimo, com artesanato, produção aqui, a Grécia mais para frente vai começar a desenvolver comércio não toda, né? Artesanato, produção de armas, de cerâmica, introduziu para isso o uso de moeda, emitida pelas cidades-estados no território que ocupa hoje a Grécia, na costa da Ásia, atual Turquia, e em várias ilhas, como Creta, Chipre, Rhodes e Sicília, tá? O idioma sempre foi importante para a realização das atividades comerciais. E para os gregos, os povos que falavam um idioma diferente do seu eram chamados de bárbaros. A origem da palavra bárbaro vem disso daqui, tá? Isso vai ser adotado pelos romanos também. Os romanos, é cidadão romano quem fala latim. Para os gregos, pode ser considerado cidadão grego quem fala grego. Mas, se você fala uma língua diferente disso daqui, é uma língua bárbara, e aí você já não pode ser sequer considerado para fazer parte ali da civilização deles, tá bom? Pessoal, então vou encerrar por aqui agora sim, porque senão a gente vai acabar excedendo aí. Muito obrigado por quem assistiu, tá bom? A aula de hoje. Essa aula vai estar indo agora à tarde para o YouTube, e aí à tarde também eu vou enviar o material, atividades e tudo mais, tá bom? Um abraço para todo mundo que esteve aqui comigo e tchau, tá? Tchau, professor. Tchau, professor. Tchauzinho, Boa semana. Boa semana para vocês também. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Um abraço.